Esse evangelho mostra como Jesus revela a verdade sobre a ressurreição, que era negada pelos saduceus, que eram uma seita judaica que só aceitava a Torá como autoridade, e não os outros livros do Antigo Testamento, nem as tradições orais. Jesus usa a própria Torá para provar que Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, pois ele mantém uma relação pessoal com os patriarcas, que são considerados os pais da fé. Jesus também ensina que a ressurreição não é uma simples continuação da vida terrena, mas uma transformação radical, que implica uma nova condição de existência, semelhante à dos anjos, que não se sujeitam às leis da natureza, como o casamento e a morte. O Evangelho é um convite à esperança e à fé na vida eterna, que Deus oferece aos que o amam e o seguem. O Evangelho também é uma fonte de autoridade para os cristãos, que creem em Jesus como o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 20,27 e 40. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.